Olá, você está no Português com Cissol e a aula de hoje é sobre conjunções subordinativas. A compreensão desse assunto é muito importante para entender melhor os textos e também para produzir textos com mais clareza. Então fique ligado, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí um comentário. Professora, gostei, muito obrigada pelo vídeo. Ou, professora, estou com a dúvida tal. Nessa frase, nesse período, qual é a classificação dessa conjunção? Deixe aí a sua pergunta, ok? E vamos embora para a aula. Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre conjunções coordenativas. E qual é a diferença? As conjunções coordenativas ligam orações coordenadas. E as conjunções subordinativas ligam uma oração subordinada a uma oração principal. Veja bem, a oração subordinada, ela é função sintática da oração principal. Por isso, nós dizemos que, nesse caso, em um período com subordinação, existe uma relação de dependência entre as orações. Já no caso das conjunções coordenativas, não existe essa dependência, porque uma oração não é a função sintática da outra. Então, vamos começar a entender um pouco mais sobre as conjunções subordinativas. Primeiro, existem dois tipos: conjunções subordinativas integrantes e conjunções subordinativas adverbiais. As palavras que e se são as conjunções integrantes. E o que elas fazem? Elas integram uma oração subordinada substantiva à oração principal. Então, sempre que nós tivermos uma conjunção integrante, ela vai estar introduzindo uma oração subordinada substantiva. Essas orações fazem papel de função sintática da oração principal. Elas podem ser o sujeito da oração principal, elas podem ser o objeto direto da oração principal. Bem, mas nesse vídeo nós vamos falar apenas das conjunções. Então, as conjunções integrantes ligam uma oração subordinada substantiva a uma oração principal. Vejamos os exemplos. Espero que você use. Aqui nós temos um período composto com duas orações. A primeira oração, espero, e a segunda oração, que você use. A conjunção que está ligando a segunda oração à oração principal, espero. E essa oração que ela inicia é o objeto direto da oração principal, porque quem espera, espera alguma coisa. E a oração que você use é justamente o objeto direto do verbo. Outro exemplo. Não sabia se você iria gostar da cor. De novo, nós temos um período composto e as orações são ligadas pela conjunção integrante se. A oração que é iniciada por essa conjunção faz papel de objeto direto também do verbo saber. Quem sabe, sabe alguma coisa. Aqui nesse caso, se você iria gostar da cor, é a oração que faz papel de objeto direto da oração principal. As conjunções, assim como as outras classes de palavras, também podem se apresentar na forma de locuções. E aqui no caso das conjunções, nós teremos locuções conjuntivas. E o que são locuções conjuntivas? São duas ou mais palavras fazendo o papel de uma conjunção, ok? Então, agora começaremos a ver quais são as conjunções subordinativas adverbiais. São 9 tipos. O primeiro tipo é conjunção subordinativa causal. Vejamos aqui o exemplo. O chão está molhado porque choveu. Perceba que a conjunção porque está introduzindo a causa do fato que está expresso na oração principal. A oração principal é o chão está molhado. E a conjunção porque introduz a causa desse fato, porque choveu.
Então, nós temos uma conjunção causal, introduzindo uma oração causal. As outras conjunções que fazem papel de causal são pois, porquanto, como, uma vez que, visto que e que. O segundo tipo de conjunção subordinativa adverbial é a conjunção condicional. Vejamos o exemplo. Você pode ir à festa, contanto que volte cedo. Perceba que nós temos agora uma locução conjuntiva. Nós temos duas palavras, contanto que. Agora é uma locução conjuntiva, que faz o papel de conjunção. A locução contanto que está introduzindo a condição necessária para que o fato da oração principal ocorra. O fato da oração principal é você pode ir à festa. E a condição é que volte cedo, certo? As conjunções adverbiais são muitas, são 9, mas os nomes de cada uma delas ajudam muito na sua compreensão. Outras conjunções que podem fazer papel de condicional são se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. É muito importante conhecer as conjunções, mas decorar todas essas conjunções pode não ser muito eficiente. O mais eficiente para você classificá-las, assim como para classificar as orações, é você perceber o sentido, a relação que a conjunção estabelece entre as orações. Nós também temos as conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Vejamos o exemplo. Ele fez a dieta conforme orientou a nutricionista. Aqui, a palavra conforme, que é uma conjunção conformativa, está estabelecendo uma relação de concordância entre as duas orações, uma relação de conformidade. Outras conjunções conformativas são conforme, segundo, como e consoante. O quarto tipo de conjunção subordinativa adverbial é a concessiva. Veja o exemplo. Faremos o passeio por mais que seja arriscado. Aqui nós temos uma locução conjuntiva, porque são 3 palavras, por mais que, locução conjuntiva subordinativa adverbial concessiva, porque ela estabelece entre as orações uma relação de concessão, uma relação de permissão, de ressalva. Porque veja bem, o fato expresso na oração principal, faremos o passeio, na verdade não deveria ocorrer, já que é uma atitude, uma prática arriscada. Então, as orações concessivas, que são introduzidas pelas conjunções concessivas, vão sempre trazer uma permissão, uma ressalva, ou seja, algo que normalmente não ocorreria, certo? Então, aqui nós temos, faremos o passeio por mais que seja arriscado. Outras conjunções concessivas são por menos que, no caso é uma locução, apesar de que, embora é uma conjunção concessiva bastante marcante, seria uma conjunção boa para você guardar como exemplo de conjunção concessiva. Por exemplo, embora esteja chovendo, iremos à praia. Olha que exemplo bom para você entender o sentido da concessão. Porque com chuva as pessoas não vão à praia, mas nesse caso é uma concessão, uma ressalva, uma exceção à regra. Outras são conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que, certo? E nós temos as conjunções comparativas, as conjunções subordinativas adverbiais comparativas, que o nome já deixa claro qual é o papel dela. Ela vai ligar
dois elementos que estarão sendo comparados. Vejamos o exemplo. João nada melhor do que Jonas. Nós temos dois elementos, João e Jonas, e uma ação aqui deles sendo comparada, certo? Nós também podemos fazer essa comparação através das conjunções do que, menos do que, mais do que, pior do que, tal qual, tão quanto ou tanto quanto, como, de que, assim como, bem como. São várias as conjunções comparativas, mas lembrando que sempre é interessante você ler o período e perceber ali qual o sentido, qual é a relação estabelecida para aquelas orações. Sexto tipo de conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos as consecutivas. As consecutivas estabelecem relação de consequência. Preste bastante atenção aqui nesse exemplo. O susto foi tão grande que ela desmaiou. Quando nós temos uma relação de consequência sendo estabelecida, sempre haverá duas ações, dois fatos. Então, primeiro nós temos o fato do susto e depois o fato do desmaio. A consequência sempre vai ser o fato 2, o fato que vem após, depois do fato principal. Então, você pode numerar os fatos, se houver dúvida, porque nem sempre o período aparece numa sequência lógica, ele pode aparecer numa sequência invertida. Aqui está na sequência lógica, primeiro o susto, depois o desmaio. Mas se você tiver dúvidas sobre isso, sobre a sequência, e não souber determinar exatamente qual é a consequência, qual é o fato e qual é a consequência, você pode numerar o que acontece primeiro, número 1, e o que acontece depois, número 2. O número 2 vai ser a consequência, certo? Outras conjunções que desempenham o papel de consecutivas são tal, tão, tamanho, tanto, de maneira que, de forma que, de sorte que, de modo que. O sétimo tipo de conjunções subordinativas adverbiais são as proporcionais. Com as proporcionais, fica estabelecida uma relação de concomitância ou uma relação de proporcionalidade. Veja o exemplo. À medida que a família crescia, as despesas aumentavam. Então, nesse caso, nós temos dois fatos crescendo ou diminuindo ou se desenvolvendo concomitantemente ou proporcionalmente. Outras locuções conjuntivas que desempenham o papel de proporcionais são à proporção que, ao passo que e à medida que. Oitavo tipo de conjunção subordinativa adverbial. Temporais. As conjunções temporais estabelecem relação de tempo. Veja o exemplo. Antes que o galo cante, o fazendeiro já está de pé. Aqui nós temos uma locução conjuntiva. Lembra? Duas palavras. Antes que. E essa locução conjuntiva está introduzindo o tempo, o momento que o fazendeiro estará de pé, certo? Outras conjunções ou locuções temporais são depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, são várias. E a relação de tempo é uma relação mais simples, mais fácil de se perceber. Você, através da palavra quando, pode perceber essa relação de tempo. Quando a oração responder à pergunta quando, é porque ela está estabelecendo uma relação de tempo. E por último, nós temos as conjunções subordinativas adverbiais finais, que estabelecem uma relação de finalidade, ou seja, de objetivo. Veja o exemplo. Faça exercícios para manter a saúde do corpo e da mente. Nós temos aqui um período composto por duas orações. A segunda oração
inicia com a conjunção para manter a saúde do corpo e da mente. Essa oração é a finalidade do que está sendo dito na oração principal, que no caso é um pedido, um conselho, faça exercícios. Então, com que finalidade esse conselho está sendo dado? Para manter a saúde do corpo e da mente, ok? Outras conjunções ou locuções que introduzem uma oração final são a fim de, para que e para. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre esse assunto. É um assunto um pouco mais complexo, mas ele não é impossível e nem tão difícil assim. Conforme você lê alguns textos e vai observando essas conjunções, essas locuções conjuntivas e ligando ao que você aprendeu e relembrando o que você aprendeu, isso tudo se torna mais fácil, mais claro na sua mente, certo? E também, se você precisar produzir algum texto, é muito importante você saber utilizar corretamente essas conjunções, para que o seu texto fique mais claro, para que ele expresse realmente o que você quer que ele expresse, certo? Muito obrigado por assistir ao vídeo, eu espero que você assista também aos outros vídeos do canal, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas que também precisam desse conhecimento. Um abraço e até a próxima aula!